Sejam bem-vindos a mais um IELCast, do Piauí. Para o mundo! Vamos para mais um aqui, o São. Exatamente, mais uma na conta. Tá preparando a garganta? Obviamente, esse mês de setembro, obviamente esse vídeo é atemporal, você vai poder assisti-lo em outras épocas, mas é uma época bem aguda da política. A gente está tentando ao máximo convidar candidatos importantes de relevância para entender um pouco, para dar a opção a você do outro lado em quem votar. É verdade, olha, salve, salve a democracia. A democracia. Bom, mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante, papoca o like aí. Fica comentando aqui embaixo já, pega em quem, ou seja, quem você quer aqui para a gente conversar, né, para bater esse papo. Exatamente, compartilha com os amigos e também com os melhores inimigos. Cara, quando a gente atinge uma fase de fanbase de haters, é sinal que a coisa tá dando certo. Com certeza, pode comentar, fica à vontade. Você não tem medo de ser cancelado, não? Só por Deus. É verdade, isso é verdade. Cancelar, aí não dá, né? Você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual, tá vendo aqui? Bom, você encontra Heron exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e também em Tocantins. 3 estados, né, caramba? É verdade. 3 estados, muito bom. Crescendo cada vez mais. Agradecer a cada um dos patrocinadores que aparecem aqui atrás. Eles nos ajudam a fazer o IELCast, que é feito na Estação I, Estúdios Criativos, o maior ecossistema digital do Brasil. Não é isso, Kilson? É verdade. Vamos que vamos. Hein? Vamos que vamos. Cuidado para não derrubar a câmera, pelo amor de Deus, né? Bom, hoje a gente vai bater um papo com um cara, filho de desembargador. A única coisa que o pai não queria é que ele fosse político. E adivinha o que aconteceu? Se tornou político. O pai pedia voto para ele assim: você é amigo do meu filho? Então não vota nele. Olha aí como é que era o pedido. Olha onde ele foi parar, né? Mas tem uma história de relação com as comunidades da capital do Piauí muito forte. Tem 10 milhões em obras para prestar contas com a população. E essa diferença é muito importante. Aquele que promete é aquele que executa e entrega. O nome dele é bem interessante. Joaquim do Arroz. Aê, salve, salve! Seja bem-vindo, Joaquim. Não vai chorar, Joaquim. O homem que tem cheiro de povo. Tudo bom, Joaquim? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui com a gente na véspera das eleições, né? Há uma semana praticamente das eleições. É desse jeito. O Yeltsin me deixou por último. Os últimos serão os primeiros. Não é verdade? Os últimos serão os primeiros. Mas não chore, não! Tô brincando, porque a gente, quando bate papo aqui na interna, em outras situações, a gente tem uma relação muito bacana. A cada conversa sobre história de vida e de família, ele chora. Quem chora muito é porque quem tem muito sentimento aflorado, Joaquim? Rapaz, eu acho que a emoção, ela tá muito ligada à espiritualidade. Eu me sinto muito espirituoso, eu me sinto muito aberto a Deus, e quando a gente é muito aberto a Deus, a gente tem muita sensibilidade aflorada. E aí é sentimento, né? E de sentimento a gente tem que pôr para fora mesmo. E tem que ir para algum lugar. Tem que ir para algum lugar. No caso, os olhos. E o sorrisão. Obrigado por ter vindo batido esse papo com a gente aqui. Vai bater esse papo com a gente, né? Não, eu era chateado, né? Não, fique não. Tá tudo certo. Qual é o seu nome completo? Joaquim Silvio Caldas Filho. Você é filho de quem? Irmão de quem? Pai de quem? Eu sou neto de Joaquim Caldas, filho de Joaquim Silvio Caldas. Não vai chorar no início, mano. Pai de 7 filhos. 7? 7 filhos. O Já pode pedir música. Joaquim Caldas Neto. Aí a fecha de dinastia dos Joaquins, né? Dos Joaquins. São quantos Joaquins? 4. 4. E aí tem o Gabriel, tem o Alessandro. Todos do mesmo relacionamento? Não. Aí você também tá forçando. Né? Não dá, né? São quantos relacionamentos? Não vai dizer que é 7, pelo amor de Deus, Joaquim. Não. São 5 relacionamentos muito bons. Pessoas maravilhosas que me acompanharam na vida. São todas minhas amigas, minhas parceiras. Parceiras até de trabalho. Não, aí você zerou a vida, né? É. 5 ex-mulheres, aí 5 trabalham com você? Não, uma infelizmente faleceu, que é a mãe da Tereza. Sofreu um acidente. Mas tem uma que é candidata a vereadora. Que é aqui, Terezinha? Terezinha. Nossa Senhora.
que é a doutora Veridiana, que é minha contadora. Aí tem dona Justina, advogada, que é a minha advogada e minha procuradora. Aí tem a... Você é um agregador, né? Tem a dona Jamile, que é a mãe do Joaquim, do Gabriel e da Vitória. Qual é a profissão dela? Ela é pedagoga. É a sua pedagoga, não? Também. E a Márcia, mãe da Tereza, fazia muito trabalho com a gente no curso de empreendedorismo pelo Instituto Pressa. A gente preparou mais de 850 mulheres em Teresina com empreendedorismo. Você não sabia dessa história? Não sabia. E Eu não sabia nem que você tinha tido 5 relacionamentos. são 5 filhos biológicos. O Joaquim é o mais velho biologicamente. O Gabriel é o segundo. A Tereza é a terceira. Aí tem as filhas da Justina, que é a Isabela, Isadora. São suas filhas também, né? A Isabela tá no Rio Grande do Sul, fazendo medicina na Unipampas. E tem a Vitória, que foi uma filha que Deus me deu, que eu adotei. E o Alessandro também, que foi um filho que eu adotei. Por que o último te tocou tanto? Porque o Alessandro foi um grande resgate que a gente trouxe do Tocantins para cá. E qual foi esse resgate? Da vida, né? Alessandro foi uma criança muito sofrida. Perdeu o pai com 2 anos de idade. A mãe faleceu num acidente de automóvel. Foi criado pelos avós. Terminado de ser criado pelos avós. Os avós atentaram contra a vida juntos. Nossa. E foi uma história de muito sofrimento. E como é que essa história chegou na sua vida? Porque a história do arroz, né? Eu andava muito no Tocantins para trazer arroz do Tocantins para cá e fazer arroz do Tocantins para entregar para as cestas básicas da Conab. E aí conheci ele. Quantos anos ele tinha? Na época ele tinha 20 e poucos anos. Caramba, eu achava que era novinho. Não. E a gente resgatou ele, trouxe ele para cá. Hoje ele é um grande cidadão. Tem quantos anos hoje, Joaquim? Hoje ele tem 42, 43. Caramba, que história louca e boa. Boa. E hoje ele é padrinho da Isabela, mas a Isadora também disse que ele é padrinho dela. Que bacana. E ele é a base da nossa família. Por quê? Porque todas as vezes que tem um problema, que tem um perrengue, porque a família é grande, de vez em quando tem um perrengue, né? Tem uma briguinha. Se não tiver, também não Aí ele é quem vai lá e resolve o perrengue. apazigua todo mundo. Apazigua tudo e traz todo mundo para dentro de casa, ajeita todo mundo. E aí ele terminou me dando a minha primeira neta, que é a Vitória. É um dos amores da sua vida? Como um queijinho. Dá uma acalmada no coração. Pega um lenço logo bem ali para ele, pega... Pede a Lilian aí. Quando eu e a Jamile, a gente se separou, ela tinha passado pouco tempo em Teresina e voltou para Recife. E aí, eu sempre fui muito paizão, sabe? E aí, o Joaquim e o Gabriel me faziam muita falta. Então, todo feriado ou férias, eu ia buscar ou ia para Recife. Pegar o Joaquim e o Gabriel, passar férias comigo. E aí, nesse intervalo, a Jamile teve um relacionamento. Aí apareceu a Vitória. Ela engravidou de uma pessoa e surgiu a Vitória. Só que a pessoa nunca assumiu a filha, nunca cuidou. E toda vez que eu ia, a Jamile registrou a Vitória só com o nome do pai dela, seu Rabelo. Não tinha pai de fato? Não tinha pai de fato. E aí toda vez que eu ia buscar os meninos, aquela brincadeira, aquela história de pai pra cá, pai pra lá, pai pra cá, pra cá, e a menina começou a me chamar de pai. E a Jamile dizia, minha filha, ele não é seu pai, ele é seu tio. E ela chorava. Ela é meu pai. E você já não gosta de ser pai? E aí quando chegou na alfabetização, ela começou a escrever o nome. Fazia tarefinha, né? Uhum. Aí ela botava lá, Vitória Caldas. Aí a mãe dizia, você não é Caldas, você é Rabelo. Aí ela chorava, que era Caldas, que era Caldas. Tá.
Aí um dia eu disse, rapaz, me dê essa menina que eu resisto logo e acaba com essa situação. Porque é uma situação até constrangedora para os meninos. E era irmã deles mesmo. Então, um dia ela ia estar no meu cesto de laranja do mesmo jeito. Bora resolver. Aí ela resistindo. Aí quando começou essa perrenga mesmo, aí um dia ela me chamou. Ela disse, rapaz, aquela ideia de adotar a Vitória e tal. Eu disse, não adotar ela não. Eu vou fazer um processo de reconhecimento de paternidade. E assim o fez. Quantos anos ela tem hoje? 25 anos. E a filha mais carinhosa. Mais carinhosa. E aí Deus me deu esses 2 filhos, né? São presentes de Deus, né? É verdade. Aí ela... Eu vou já perguntar uma coisa ao Joaquim, que eu quero que ele me ajude, que eu quero entender. Dizem, Joaquim, e eu quero aprender contigo, diz que filha mulher, ela é muito carinhosa quando é mais nova, em determinado momento ela se afasta um pouco, isso é a minha mulher que me conta. E diz que quando ela completa seus 18, 19, 20, ela volta todo aquele abraço e carinho que tinha mais cedo. Esse intervalo da... É porque você tem um pouco de experiência com filhos. Esse intervalo dos 13, 14 anos aos 18 anos é muito complexo para a mulher. Porque ela começa a se identificar a própria situação dela de ficar já fica moça. Os hormônios, enfim. Tudo, né? Então ela começa a descobrir o mundo. Então ela começa... Mas você era ciumento? Não, eu nunca fui ciumento, não. Isso é dodói mesmo. Eu não sou muito ciumento, não. Eu procuro me controlar para não matar, mas não sou muito ciumento. Mas não tem problema, né? Joaquim... Eu tenho medo só com a justiça. Não dá certo, não. Né? Joaquim, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, você é de Recife. Eu tenho 2 perguntas assim. Onde é que o arroz entra na sua vida e onde é que Teresina entra na sua vida? Rapaz, pergunta massa. Massa essa pergunta. Eu comecei a trabalhar muito... Eu tenho que entender a tua juventude, né? Adolescência. Eu era aluno de colégio militar, né? Em plena época do Figueiredo, né? Figueiredo, presidente da República. E naquela época eu estava entrando no colégio militar. Meu pai tinha a grande esperança que eu não fosse político, que eu fosse militar, né? E ele desembargador. Vocês tinham uma vida muito boa? Boa, tranquila. Mas eu sempre fui rebelde. Sempre gostei de política. Eu com 16 anos de idade, eu já militava com Miguel Arraes, o avô do Eduardo Campos. Já militava... Bisavô do prefeito. Do prefeito que tem hoje. Mais de 70% da aprovação. Tem um link político da família de sangue com Jarbas Vasconcelos, que foi senador da República, foi prefeito de Recife, foi governador. E eu sempre militei pela esquerda, não sei porquê, mas apesar de ter... Só uma dúvida, são quantos filhos lá? Meu pai? Somos 5. Minhas irmãs, 3 irmãs. Você é o mais novo? Não, eu sou o terceiro. Terceiro. Do casamento do meu pai, só sou eu de homem e 3 irmãs. Só um casamento? Aí ele teve um relacionamento com uma colega de trabalho. Melhor pular essa parte, né? E fez um filho lá, foi uma confusão. Foi, né? Uma confusão pular essa parte. Aquela confusão, foi uma confusão num tribunal, que Ave Maria. Então, são 5, você era o terceiro? Eu sou o terceiro. O único ligado à política? O único ligado à política. Eu comecei política com política estudantil, em Recife. Meu primeiro voto aos 16 anos de idade foi para Miguel Arraes, no retorno da ditadura. Assisti o Jarbas Vasconcelos, seu primeiro prefeito de Teresina após a ditadura. Primeira eleição direta que teve em 80, eu acho, por aí, 84, por aí, eu acho. E isso aí sempre me motivou. Quando
eu comecei quando eu saí do colégio militar, meu pai deu uma rebeldia comigo e disse que se eu saísse do colégio militar, ele não ia me dar mais nada. E eu, muito rebelde, Pô, não me dê. não me dei. Aí eu fui trabalhar de garçom. Filho de desembargador trabalhando de garçom. Era porque ele era juiz. Juiz. Ah, tá. Então aí ele Ficou puto da vida. aí disse que queria saber o nome do bar para não passar a vergonha de ver um filho garçom. Para mim, eu Morava em casa ainda? morava com minha mãe já. Meu pai, ele já tinha se separado. E aí eu era garçom com tanto orgulho, cara. Aí aprendi dentro do garçom a que eu podia começar a ganhar dinheiro. Como? Eu O conheci garçom não ganha dinheiro, né, com a comissão? mas eu comecei a aprender a ganhar dinheiro produzindo. O que é que eu fiz? Primeiro que eu não recebia meu dinheiro toda noite. Eu deixava acumular Poupancinha. tantas gorjetas como as minhas comissões para pegar só no final de semana. Porque garçom é bicho que gasta dinheiro. E é. Porque ele recebe o dinheiro. Quando ele recebe o dinheiro na noite, ele gasta na noite mesmo. E é. A turma sabe o que eu estou dizendo. Mas é com o quê? Pula essa parte, né? E aí, naquela época, não tinha essa estrutura trabalhista que hoje protege muito os garçons. Então a gente fazia a liquidação das comissões era toda noite. A minha não, eu deixava para o final de semana. E aí eu descobri uma senhora no bar que eu trabalhava que ela fazia doce. Aí eu comprei uma jaca, 1 quilo de açúcar e disse: Dona Mina, a senhora faz essa jaca de doce para mim? Aí eu faço. Aí cheguei em casa com um pote de doce. Aí disse para minha mãe, disse: olha, vou vender esse doce aqui para ganhar dinheiro. Aí comprei uns potezinhos de plástico, dividi os doces e já levei para a escola. Porque quando meu pai disse que não ia me dar nada, eu comecei a pagar minha escola. Porque eu saí do colégio militar, aí eu fui para o especial e comecei a pagar minha escola. E ajudar minha mãe também. E aí, minha mãe disse: meu filho, quem sabe fazer esse doce sou eu. Eu, não, mãe, brinca não. Isso é. Aí nós montamos nossa primeira empresa familiar, fabricando doce. O apartamento que a gente morava, um apartamento bonito, grande, não sei quantos quartos. Tal. Meu pai tinha deixado para minha mãe. E tinha uma mesona grande lá. Aí a gente fazia doce de goiaba, doce de jaca e a geleia com a miudeza da goiaba. Rapaz, era aquele bocado de pote de doce espalhado na mesa, assim. O apartamento era um cheiro de doce que ia por cima. O prédio, né? O prédio. Casa. A invasão, né? E aí eu colocava naqueles potes tipo de 500 ml, de plástico, com a tampinha. Aí o que era de goiaba, eu botava aquela frita creme de fralda, cor de rosa. Aí que era de jaca, eu botava amarela. E aí já diferenciava tal, pá. E aí eu botava os balaios de doce, onde eu morava em Recife, era uma área muito comercial, que tinha muito banco, muita coisa, no Espinheiro. E aí eu, quando dava de tarde, eu botava o balaiozinho de doce e ia saindo daqui da delegacia, o banco, não sei o quê. E aí eu já tinha minha freguesia e comecei a ganhar dinheiro vendendo doce. Aí, com essa história de vender doce, eu conheci um amigo que disse que queria que eu vendesse açúcar. Ó, o doce puxando doce, né? Aí eu fui vender açúcar numa combizinha. Botava um saco de açúcar na Kombi, ia botar nas bodegas. Aí um cara... E os estudos já tinham ido embora? Eu não continuava estudando, né? Fazia isso para poder pagar o estudo. Complementar. E aí um cara me descobriu e resolveu me dar uma cota de açúcar. Uma cota de açúcar é um negócio assim de primeiro mundo para um representante. Porque nas indústrias de açúcar do Nordeste, você ter uma cota de açúcar é uma coisa raríssima. Mas o cara simpatizou, topou comigo e me deu essa cota de açúcar. E aí eu comecei a vender uma carretinha ou outra para aqui, para Teresina. Aí onde entra a Teresina na tua vida. Entra a Teresina na minha vida. E aí... Mas com quem foi o primeiro contato? Rapaz, o cara já morreu. Ele era professor da escola técnica aqui. Foi professor da escola técnica lá em Recife, com um ex-professor meu. E ele fez o link com essa pessoa.
E ele foi quem me recebeu a primeira vez aqui em Teresina. Mas Teresina era um mercado muito promissor de açúcar. A gente ouvia muito falar do consumo, porque aqui praticamente não tinha mais indústria de açúcar. Então o açúcar praticamente vinha todo de fora. Até que a Olho d'Água assumiu aí, né? Posto. E aí, mas na época, a entrada de açúcar era muito grande. Aí eu digo, rapaz, eu vendi uma carreta, vendi outra, mas eu comecei a ficar com medo. Eu só tinha o crédito. Eu não tinha um pau para dar no gato. Aí o cara me deu o crédito. Aí imagina se eu vendo uma carreta de açúcar, O cara não paga. não paga, aí o Joaquim quebrou no primeiro negócio. Aí eu digo, Aí ia rapaz, ser o Joaquim do quebrado. açúcar quebrado. E aí eu digo, eu tenho que ir para lá. Aí eu vim para Teresina para poder evitar o atravessador e diminuir o risco do calote. Tanto que eu nunca tive nenhum calote. O povo de Teresina é pagador. Tem uns aventureiros, como todo lugar tem, mas só você ter o olho, né? O olho clínico. Eu só acho que o povo não passou no Paraíba não, nessa época aí. Tá brincando. E aí eu aluguei um galpãozinho Qual bairro? na Pissarra, lá onde tinha a drogaria Nobre. O prédiozinho era do Seu Nobre. Aí aluguei um galpãozinho. Lá Tinha quantos anos? eu tinha 22, 23 anos. Já tinha terminado os estudos? Já. Eu já estava fazendo uma arquitetura. Aí eu larguei a arquitetura porque meu primeiro projeto foi o Joaquim Neto. Aí tinha que dar de comer. Esse aí é. Bora resolver logo. E aí a gente veio para Teresina. Cheguei aqui, não era fácil. A gente tinha pouco dinheiro. Tinha que ajudar, tinha que deixar o dinheiro em casa também para o Joaquim Neto e a Jamília. E aí aqui a gente dormia no chão do armazém. O armazém era a casa e era o depósito. Era o depósito. Aí a gente tinha lá, até brinco, né? Era um chãozinho frio. E lá não tinha banheiro, né? Aí eu fiz um banheirozinho por atrás do salãozinho lá. E aí tinha um ventilador lá. Aí o ventilador quebrou a paleta, né? Aí eu tive que quebrar outra paleta para poder ficar com duas paletas para poder equilibrar, né? Aí quando eu digo, rapaz, era um ventilador de duas paletas, o povo começa a rir, mas não entende que foi o jeito, né? E a necessidade? E a necessidade. E aí comecei lá, aí teve um momento que a gente começou a expandir mesmo o açúcar. Começamos a vender muito açúcar, foi quando a gente foi para Tabuleta, alugamos um galpão na Tabuleta, aí decolamos vendendo açúcar. E nada ainda de política? Nada ainda de política. Aí vem a história da política. Como o arroz, a política e Teresina entraram na sua vida, né? Aí vem a história. Eu comecei a vender açúcar em Parnaíba. Quem era meu cliente? Toureiro? Júnior Monsanto. Ô, Júnior. O Júnior. Lá na Caramuru ele tinha uma bodega e era meu cliente de açúcar. Um dos clientes, Qual né? era o nome do açúcar? Ou não tinha? Não tinha não, era no açúcar em saco, né? Era o saquinho sem nome. Saco de 50 quilos. Ah, o saco de 50 quilos. Sem nome, sem marca. Sem marca. Naquela época eles fracionavam o açúcar na bodega, né? O Júnior tinha uma bodega dentro da Caramuru. Aí fui fazendo amizade com o Júnior. O Amaral, que Deus levou, que era o dono do depósito de bebida lá em Luiz Corrêa. O Amaral era muito meu amigo, meu parceiro. E aí quando o Monsanto resolveu Se candidatar a governador, ninguém acreditava na eleição do Monsanto. E o Júnior me ligou um dia e disse, Joaquim, rapaz, eu estou precisando que tu ajude o Monsanto. Ele não chamava ele de pai, não. Chamava de Monsanto. Que tu ajudasse o Monsanto. Eu digo, vamos, rapaz, vamos ajudar. Como eu já vendia açúcar na beira do rio, ali para as bodegas, lá para os comerciantes, o seu Carvalho, aquele pessoal todinho, eu levei o Júnior para dentro da beira do rio. Os comércios, os atacadistas naquela época, era o forte, era a beira do rio aqui, né? E aí, o Júnior, ajudamos o Monsanto. O Júnior uns cortes em verde, cansado. fudido, para não falar outra coisa. E aí, elegemos o Monsanto. E quando Monsanto eleito, aonde vem o arroz, né? Quando Monsanto eleito,
teve uma enchente muito grande aqui em Teresina, que o Fernando Henrique veio para cá e tudo, e sobrevoou. E a dona Dalgisa era a presidente da Serviço social. Serviço Social, né? Aí o Júnior disse, rapaz, eu vou te ajudar, Joaquim. Eu vou te reconhecer. Eu digo, tá bom. Aí o Fernando Henrique liberou um dinheiro para comprar alimento. Alimento para comprar por um ano. Aí o Júnior entra aqui, que como não vai ter negócio de licitação e tal, porque é emergência, a gente vai deixar você vender algumas coisas aqui. E aí eles apostaram em mim. E aí eu comprei, eles fizeram uma carta de crédito para mim, eu levei para o cartório, fizemos toda uma documentação, tá, um negócio bem amarrado, porque era dinheiro federal. E aí eles fizeram uma antecipação de crédito para a gente entregar alimento durante um ano. Se fosse hoje, era o quê em torno? Em torno de R$1 milhão. E aí eu comecei a trabalhar esse recurso. Aí comprei logo uma máquina de empacotar, porque em vez de eu pagar o cara para empacotar, comprar empacotado, eu comprava a granel, empacotava e ganhava o empacotamento. Aí comprei uma máquina de empacotar e nessa história, como eu vendi vários itens, vários alimentos, entre eles tinha arroz. Aí eu comecei a comprar arroz a granel no Goiás, trazia para cá mais barato, empacotava e entregava. E ganhava o vento. Ganhava o vento e ainda vendia para outros comerciantes, comprava de novo, vendia e ia girando. Mas eu tenho uma dúvida, como alguém que não tem expertise tinha para o açúcar e começou a ter expertise sobre o arroz? Porque tudo é atacado, né? Tudo é... E sabia que Goiás era o local. Naquela época, Goiânia era quem mais abastecia a região. A gente ainda não tinha um domínio da agricultura ainda, do Piauí. E aí começou essa história do arroz, começando a empacotar o arroz, aí eu descobri que o arroz era melhor do que o açúcar. Por quê? O açúcar só deixava o saco vazio, que era mais ou menos o preço de uma capa de fardo. Então, não deixava nada. Eu ganhava o saco, mas pagava a capa de fardo. Então, ficava 6 por meia dúzia. E o arroz eu descobri, eu comecei a pagar as empresazinhas de arroz que tinha aqui para fazer o arroz para mim. Eu comprava em casca, pagava o cara para beneficiar. Aí eu comecei a observar que o cara ganhava o farelo, ganhava a palha, ganhava a quirela, ganhava tudo. Eu digo, não, isso aqui tem que ficar pro Joaquim, não é possível. Aí foi quando aí entra a história do seu João Claudino. Aí foi quando eu digo, eu vou botar a minha máquina de arroz. E nada de política. Nada de política. Aí onde vai chegar a política? Aí para botar a máquina de arroz, eu tinha que ser no distrito industrial, porque tinha negócio da poeira, tem o negócio da palha. Então não podia ser numa área urbana, tinha que ser numa área industrial. E para eu achar esse terreno na área industrial? Lá no Saci. Lá no Saci. Só tinha terreno do Stagler e do seu João. Aí o do Stagler era complicado porque era bem de frente para o quartel da polícia. Aí eu digo, eu vou arrumar confusão de poeira com polícia, confusão grande. Não dá muito certo. Não dá muito certo, não. Aí eu digo, tô fora. Aí fui atrás do seu João. Aí um dia fui lá Tu lembra desse dia bem direitinho? Mas, rapaz, como fosse hoje. Cheguei lá, disse, seu João, eu queria falar com o senhor. Ele lá no lojão. Aí ele, garoto quer falar com o seu João? Eu digo, garoto quer falar com o seu João. Diga, garoto. Eu digo, seu João, é o seguinte. Eu tô precisando alugar um imóvel seu. Ele disse, garoto. É aquele jeito dele, né? Aí eu digo, o que é que você quer imóvel do seu João? Eu digo, seu João, eu quero botar uma máquina de arroz. Máquina de arroz? Eu digo, eu quero botar uma máquina de arroz, uma maquinazinha. E tem um galpão do senhor lá no distrito industrial. Ele disse, tem. Aí ele chamou lá o seu Dedé. O seu Dedé era um moreno, trabalhava com ele. Dedé, aquele galpão, tem um galpão? Tem um galpão. Ele disse, tudo bem. Quanto é, Dedé, o galpão? Aí ele falou lá, acho que era R$500, R$600 na época. Aí ele disse, você tem como pagar o aluguel? Eu digo, rapaz, eu vou trabalhar para pagar o aluguel. Aí ele disse, e o fiador? Eu digo, não tem fiador não. Fiador sou eu mesmo.
garoto, você é da onde? Eu disse, sou lá de Recife, lá de nós. Aí ele, acho que ele se lembrou da vida dele. Aí disse, rapaz, esse menino é ousado. Aí disse, eu vou lhe alugar. Não tem fiador? Tem não. Eu vou lhe alugar. Você paga um aluguel adiantado? Eu digo, pago. Aí, tá bom. Entrei pra dentro do galpão. Tu saiu feliz da vida. Feliz da vida. Mas seu João era duro, meu irmão. Aí, o reajuste era de 6 em 6 meses. De quantos por cento? Rapaz, era do jeito dele. 10, 20. Era dele e da Dona Socorro. Dona Socorro era uma senhora que trabalhava com ele lá no lojão, que cuidava dos aluguéis dele. E eu muito compenetrado, porque eu estava recebendo um crédito do seu João Claudino. Tu é doido? E eu digo, rapaz, eu tenho que me virar para... Nos 30 eu não posso furar com esse homem mais nunca, porque se eu furar com ele, ele me acaba comigo aqui em Teresina. E eu era muito rígido com a história desse aluguel. Mas o seu João começou a manjar o meu negócio. Ele, muito menino ainda, e aí ele me perguntava as coisas. E tu falava? Aí eu falava, feito égua. Aí ele fazia, e o farelo? Eu, não, seu João, o farelo tá dando para apurar uma coisinha, coisa e tal. O farelo pagava aluguel e ainda sobrava troco. Aí ele, e a palha? Você tá fazendo o que com a palha? Não, a palha eu tô vendendo para uma granja, tal, não sei o que, coisa e tal. E ele começou a fazer as contas, né? Aí daqui a pouco ele começou a apertar o aluguel. O aluguel. Dobrou? Basicamente isso. Aí, e ele tinha uma expertise. Ele marcava comigo para tratar do aluguel na hora do almoço. 11h30, meio-dia. Aí eu chegava lá, aí ele entrava na sala, aí tinha um bocado de gente para falar com ele. Aí ele chegava, fazia bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, aí bater no meu ombro. E aí, garoto, tudo bem, garoto? Eu digo, tudo bem, seu João. Aluguel hoje, aí eu não vou. Eu digo, é. Aí ele, Socorro vai conversar com você. Faça um negócio bom pro garoto. Aí ela apertava lá em cima, tipo assim, de 500 para 800. Aí ele ia lá para dentro, para a sala dele lá. Aí ela vinha, seu Joaquim, olha, conversei com o seu João, a gente vai deixar o seu aluguel por 750. Tá bom pro senhor? Aí eu dizia, dona Socorro, tá alto do mesmo jeito, tal coisa. Então calma, tenha calma. Aí isso ia, sabe? Tu morrendo de fome? Pronto. O golpe dele era o da fome. Aí... Rapaz, é uma expertise muito grande, né? Aí ele ficava 1 hora. Vou matar ele aqui lá. 1 hora, 1h30. Aí quando dava 2 horas, ele passava de novo. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Falava, e aí, garoto, como é que tá aí? Resolveu já com a dona Socorro e tal? Eu digo, ainda não, senhor, porque ela ainda tá muito pesada, tal coisa. Vou começar, calma, calma. Aí ela ia lá, fazia a mesma onda de novo, ia lá na sala dele. 700. Aí ele, faça 700. Aí quando ela vinha, olha, conversei com o seu João de novo, nós vamos deixar pelos 700, seu Joaquim. E eu já morto de fome, tá bom. Mas é muito fora da curva, né? Não, ele era louco. Era muito fora da curva. Mas eu muito grato a ele o tempo todo, tá doido? Ele deu foi o cara que me deu a oportunidade na minha vida. Foi o seu João. E eu digo isso pro João Vicente, ele se abre. E aí... Comprou o galpão? Calma, tu tá chegando lá. Aí quando foi passando 5 anos, 6 anos, eu digo, vou fazer o meu galpão. Aí comprei um terreno, que é onde é um posto de gasolina hoje. E aí fui fazendo meu galpão. Mas só que eu já, depois de 6 anos, você amadurece, né? Uhum. Eu já tinha 30 e pouco. Aí eu digo, aí quando eu ia já para os reajustes de aluguel, eu almoçava e chegava lá almoçado. Aí era cobra contra cobra. Aí ele ficava lá, me cansando até 3, 4 horas da tarde, e eu segurando, porque eu tava barriguinha cheia. Aí quando foi chegando no último, aí um dia, que era o último reajuste, que eu ia entregar o galpão, aí eu fui lá. Aí disse, e aí, garoto, como é que tá o negócio? E o coinho, e a palha, e não sei o quê, e tal. Eu digo, seu João, hoje é um dia especial para mim. Ele disse, por quê? Porque eu vim aqui lhe agradecer. Tudo que o senhor fez por mim. Aí eu disse, eu vim entregar o seu galpão. Disse, como é, cara? O garoto. Ele parece que tomou um choque. Entregar galpão? Eu digo, entregar o galpão. Se eu me inspirei no senhor
e construiu um galpão para mim. E hoje eu vim entregar o seu galpão e agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez por mim, pelo crédito que o senhor me deu. Aí ele disse, você é um burro. Aí eu pensei que ele ia me elogiar, né? Se você é burro, como é que você vai pegar o seu capital e fazer galpão? Quem tem que fazer galpão para você era eu. Se o seu galpão estava pequeno, eu tinha feito um maior. Muito bom. E você não tinha mexido no capital. Ele preocupado contigo. E com dele, né? Óbvio, mas assim, Sim. Mas ele quis me dar uma lição de de empreendedorismo. empreendedorismo e tudo, né? Eu digo, seu irmão, agora tá sem jeito. E aí? Aí ele disse, tá bom. Se você precisar de alguma coisa, você pode vir aqui. Sem fiador. Lógico. Até hoje. Dessa vez. Quando você saiu dali, naquele dia, Joaquim, que já era o Joaquim do Arroz, né? Era. Ainda não. Não? Não, já era. Já era. era. Passou um filme na tua cabeça? Sim, porque como o galpão era no polo industrial, meus colaboradores, eu tive bons colaboradores. Os caras me ajudaram a crescer demais. Eram uns caras duros, trabalhadores. E eles moravam nas invasões do Promorá. E eu participei de todas aquelas invasões, da Carolina Silva. Mas participou como? De apoiar eles mesmo. Dar suporte? Dar suporte. Vila Santa Cruz. Santa ali. Cruz, o Conhece bem, né, Kilson? Clemente demais. Fortes, Afonso Gil. E comecei com a história do Júnior, do Monsanto. Aí eu comecei a levar os políticos para a comunidade. O primeiro que eu levei lá foi o João Matos. Aí você levou uma pessoa boa. Levei o João candidato a deputado. Tu não tinha envolvimento ainda. Nem- Só era esse de... Só esse movimento. O fole que tu gostava. Era o fórum que eu gostava lá do passado. Uhum. E gostava muito de comunidade. Tanto que meu primeiro Natal que eu passei em Teresina, quando eu cheguei em Recife, foi na Vila Carolina. Eu, Joaquim e o Gabriel, que eles tinham... um tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu tinha 1 ano de idade. Veio passar o Natal comigo. Eu não tinha família aqui. Aí fui fazer o Natal lá na Vila Carolina, em cima do morro, lá na casa da Valdira. Comprei um porco, uns 2 peru, e a gente fez um jantar compartilhado. Eu tenho só um questionamento que é importante eu fazê-lo nesse time bem aqui. A tua relação com o teu pai ainda, nesse aspecto, para o desbravador, do empreendedor, do cara que disse, vou me provar e vou me validar. Nesse primeiro Réveillon, quando você viu os 2 meninos, e como é que era a relação com ele e qual era o tamanho do que isso te causava? Não, era a questão dele, ele dizia que Teresina era muito longe, que os braços dele não alcançavam a Teresina, Ou seja, não poderia te proteger. não poderia me proteger. Mas eu vou chegar nesse feedback bem aí. E aí, fizemos o nosso Natal, e foi um dia que eu vi a história da multiplicação dos pães. Um leitão e 2 peru deu para tanta gente. O morro todo subiu, todo comeu. Ainda sobrou um pedacinho para eu comer no outro dia. E aí fui criando aquele amor com a comunidade, aquele amor com a Carolina, com aquela situação, e levando os políticos para lá. Aí, a segunda eleição, veio o Hélito. Aí eu levei o Osmar Júnior, candidato a deputado federal, e o Robert Rios, candidato a deputado estadual. Já tinha amizade com o Robert. E aí fizemos uma grande reunião lá e todo, eles se elegeram, todos os 2. E naquela época o Osmar teve mais de 800 votos naquela região. E ele ficou abismado o tanto de voto que teve. Ele conseguiu, né? Conseguiu. Aí ele chegou para mim e disse, rapaz, por que você não se candidata? E a comunidade disse, a gente não apoia mais ninguém. Se o senhor for candidato, a gente marcha com o senhor. Se o senhor não for, a gente vai ficar quieto. Porque o pessoal está pegando o voto aqui, está indo embora e não está voltando mais. Não está devolvendo. Não né? está devolvendo. Aí eu disse, rapaz, será que vai ser, eu vou virar político mesmo? E aí eu Você estava confortável financeiramente já? estava organizado. E aí eu fui na onda do Osmar e fui sempre com a linha de esquerda.
É onde eu me senti mais à vontade, dentro do PCdoB. Aí fui pro PCdoB. Não conhecia de partido, não conhecia de legenda, não conhecia de contar voto. Aí fui pro PCdoB, onde eu poderia ter ido pro o partido do Evaldo, do Valdemir Vigílio, e tinha sido eleito na primeira. Porque eu tive, na época, 2.436 votos sem ter nunca ter sido político. Na primeira? De primeira. E eles foram eleitos, o Valdemir foi eleito, se eu não me engano, com 2.080 votos. Mas como eu não... Eu achava que eu estava... Não tinha estudado a matemática. Não tinha matemática de nada, era um inocente. Qual era o tipo de serviço que você prestava para a comunidade? Primeiro, eu capacitei muitos jovens dentro da minha própria indústria. Porque como a gente não tinha muita mão de obra qualificada, a gente procurou pegar o cara que era estivador, eu transformava ele em motorista. O cara que era estivador virou empacotador, virou mecânico, virou moleiro. Moleiro é o cara que trabalha com usina de arroz. Então fui transformando. Eu tenho uma curiosidade, qual era a marca do teu arroz? Arroz Real. Arroz Real. É. Então onde eu ver Arroz Real... É nosso. Quem lançou o Arroz Real em Teresina foi Donizete Adalto. Sabia dessa, não. Foi. Quem patrocinou a primeira micarina O Arroz foi Real? Arroz Real. Putz. Foi. Era a Kátia Silene, que era a corretora do meu lote. do Paulo Guimarães. E ela me vendeu uma cota da micarina, todos os abadás dos seguranças e tal, era com a marca Arroz Real. E o Donizete Adalto e o Carlos Moraes, né? Carlos Moraes? Carlos Moraes. Carlos Moraes era quem fazia a propaganda do Arroz Real. Arroz Real. Exatamente, para poder Que procurar louco. esses arquivos aí. E aí, aquela relação com a comunidade, eu resolvi ser político. Aí fui pro PCdoB. No PCdoB tinha outro Joaquim. E aí a Luz Rufino dizia, chama o Joaquim. Aí o cara dizia, qual? O do arroz. E aí virou o Joaquim do arroz. Quem me batizou Joaquim do arroz foi a Luz Rufino. Aí virou o Joaquim do arroz. Como eu não tinha estrutura política, como eu não tinha pai político, ao contrário, né? Meu pai era antipolítico. E não era... A turma me chamava de forasteiro, tu acredita, cara? Demais. Eu entendo bem sobre Teresina isso. Barrista, hein? Mas Teresina vai ter uma surpresa dia 6 de outubro com o forasteiro. Vai? Vai. Mas vamos entender já já. E aí, fui pro PCdoB. Aí um dia eu fui, de como é que eu vou ser político? Como é que eu vou pedir um voto se eu não dei nada para ninguém? Não ajeitei a vida de ninguém, não cuidei de ninguém. Aí isso bateu na minha cabeça. Eu digo, rapaz, eu tenho que me movimentar aqui. Aí eu fui atrás do pai do Zé Filho, o Moraes Souza. O Moraes Souza gostava muito de mim, porque ele me achava muito além. E aí eu fui lá no doutor Antônio José. Eu disse, doutor Antônio José, eu tô querendo ser político. Ele disse, como é, menino? Eu tô querendo ser político. E eu quero que a FIEP me ajude. Mas a FIEP não tem dinheiro. Eu digo, não vim pedir dinheiro. Eu quero que vocês me ajudem. Abram o meu horizonte. Eu disse, eu vou lhe ajudar. Rapaz, o homem não me ajudou. Nós levamos capacitação profissional para mais de 900 jovens naquela zona sul de Teresina. Levamos carreta de panificação, de confeitamento, cabeleireiro, técnico em refrigeração. Naquela época, estava se lançando os splits. Isso deve ser uma loucura. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Aí nós colocamos uma carreta de refrigeração dentro da Vila Carolina. Quase que a bicha não sai de lá. Que ela era comprida demais, a rua estreita. Lá na Rua 2. Aí colocamos lá uma carreta de refrigeração. Você oportunizou junto com... Principalmente aqueles jovens que a educação não era aquela educações. Não tinha aqueles ensinos, não tinha aqueles estudos todos. Ele queria uma maneira de ganhar uma grana, né? Queria escapar. Aí nós levamos eles para o
polo industrial para aprender a trabalhar com máquinas de offset. Encadernação, naquela época ainda existia encadernação de linha, né? Levamos eles para ser soldador elétrico, soldador MIG. Ó, o cara já fazia solda MIG. Água misturada, água fria com água quente, com a parceria com a Manco. Culinária, maquiagem. Tudo Tudo. que era oportunidade. Então, 900 jovens foram capacitados. E aquele deu resultado. Só que eu me empolguei que a Zona Sul me elegia. Então, eu foquei naquele trabalho. O trabalho realmente surgiu. Então, eu saí da Zona Sul, do Promorá, com 1.890 votos. Eu ganhei, naquela época, em todas as urnas do Promorá, para o Firmino. O Firmino era candidato a vereador. Você ganhou dele. Em todas as urnas eu ganhei do Firmino. E aí, tive 2.436 votos. Na Zona Norte, que hoje a Santa Maria da Ecodipe me abraça, eu tive 20 votos. Hoje eu tenho 30% da minha eleição dentro da Santa Maria da Ecodipe. E aí, eu fiquei... Ninguém deixa de ter uma frustração, né? Na segunda eleição, então, no caso. Foi na primeira. Na primeira, tudo isso ainda. Na primeira. Eu tive 2.436 votos de primeira. Quando chegou em 2010, o meu amigo Evaldo cozinhou meu juízo para eu ser candidato a deputado estadual. Eita, bicho sabido, né? Eu gosto dele. Não, bem pouquinho. Eu gosto dele. Eu aprendi muito com o Evaldo. O Evaldo só tem um problema, né? A turma só se candidata uma vez. Ah, sim. Né? Mas ele escapou. Só uma. A turma não é Okius. Mas escapou. Okius não quer comentar, né? Eu escapei. Sem comentário. Aí eu fui candidato com ele a deputado estadual em 2010, tive 4.000 votos. Em Teresina, 3.000 e pouco. E no interior, é muito voto, viu? 900 e pouco no interior. Porque eu tinha as bodegas no interior, né? Aí tem aquele bodegueiro do interior que dá um voto pro Joaquim e tal. Tive voto em São João da Serra, porque o cara passou na frente do galpão, ali na BR, viu uma placa de Joaquim do Arroio e botou dentro do carro dele. Naquela época tinha os cavaletes, né? Pegou o cavalete, botou dentro do carro e levou para São João da Serra. Eu tive 19 votos em São João da Serra, nunca tinha precisado nem ir lá. Só por conta do cavalete. O cavalete do cara, do comerciante, do bodegueiro lá que... Massa. Então, depois, muitos anos depois, eu conheci o cara. Fui lá em São João da Serra, que é a Wanda, minha esposa, a origem dela é São João da Serra. E aí, disse, o cara que votou em você é aquele cidadão bem ali. Eu fui lá agradecer ele. E aí, quando chegou em 2012, eu fiquei cismado, que eu digo, não vou ser candidato a vereador. Eu vou me estruturar para ser candidato a deputado. Aí, o Elmano fazendo a reeleição. Tanto eu não ia ser candidato a vereador, que meu pai ia fazer uma cirurgia bariátrica no Rio Grande do Norte, só que nos exames pré-operatórios descobriu um CA de pulmão. Nossa. E aí não conseguia fazer mais a cirurgia bariátrica. E ele já tinha pago muitos exames pro cara lá, o cara é um top da bariátrica, Dr. Eudes Godoy. Aí papai disse, rapaz, pega o que eu já gastei para fazer os exames, e esse cara tem interesse em fazer uma bariátrica em você, porque você tem tudo que ele precisa para a tese dele na Universidade Federal. Como assim? Ele disse, não, porque seu metabolismo é lento em tudo. E a proposta dele da bariátrica é aceleramento do metabolismo. E eu fui para consulta com o cara. Você pesava o quê? Não era muito gordo, não. Pesava 110 quilos. Não era muito, não. Não, era questão do sangue mesmo, que tudo que eu comia ia pro sangue, né? Açúcar, sal, tudo pro sangue. E aí, digo, tá bom. Aí eu fiz aí os exames, passei 2 meses no Rio Grande do Norte, fazendo os exames, fazendo fonoaudiologia, fazendo nutrição, a nutricionista. É um processo muito grande, porque era um projeto do governo federal, Universidade Federal, então era um projeto muito complexo. Quando
foi em junho para julho. O Ciro Nogueira me chama. Diz: Joaquim, eu queria que tu fosse candidato a vereador. Aí eu disse: Ciro, não tem condições não, que eu tenho uma cirurgia marcada para o dia 5 de julho. E eu não tenho como adiar essa cirurgia, porque processo muito grande com o governo federal, tinha sido dado termo de compromisso, tudo. Eu disse: não tem problema não, tu vai lá fazer tua cirurgia, mas deixa teu nome aqui, que quando tu terminar a cirurgia, depois tu vem para cá, o voto que tu tiver já ajuda o Eumano. Aí eu fui, cheguei aqui no dia 5 de agosto. Literalmente, campanha de 45 dias. Eita. Naquela época. E cirurgiado. Aí eu comecei a caminhar para Santa Maria da Codipe, para a Zona Norte, e visitando famílias. E fazendo amizade com famílias. E comecei a fazer um trabalho, em vez de fazer um comício, ou fazer uma reunião, ou fazer eu ia visitar uma casa, visitar uma família, tomar um café, tomar uma água. E nessa brincadeira, em 40 dias, eu visitei em torno de umas 500, 600 famílias, umas 700 famílias. Tinha dia que eu visitava 35. Porra. Era eu, Aline Moreira, nossa âncora da Cidade Verde, era minha assessora de imprensa. Tá vendo como eu dou sorte, minha filha? E uma motorista mulher, muito boa, a Luana, que ela tá lá em Brasília hoje como enfermeira. Era nós três. E o meu compadre Piunga, que faleceu, mataram ele lá no satélite, há uns anos atrás. Então era nós quatro dentro de um carro e rodando. Quando eu abro dos olhos, eu tive 3.121 votos. Eu digo: rapaz, essa brincadeira deu certo. Aí eu digo: sabe uma coisa? Eu não vou ser candidato a deputado estadual mais não. Vou arrumar um deputado estadual. Mas perdeu a eleição. Perdi a eleição. PCdoB ainda? Não, no PP. No PP, perdão. No Ciro, no PP. Aí... Que até então era aliado de Lula. Era aliado de Lula. E Tava na esquerda, tava de boa. Né? enfrentando o Firmino, né? Pra você ver como a política Muda. muda, né? Ele enfrentando o Firmino e depois ele parceiro do Firmino. Bom, ele botou o velhinho para enfrentar o Firmino. E aí saí da eleição convicto que eu tinha que ser vereador. Aí em 2012, em vez de ser candidato a deputado, eu apoiei o Santana. Santana não era conhecido em Teresina. E a gente fez uma votação para o Santana de 7.000 votos. E o Santana foi bacana comigo e disse que ia me ajudar para ser vereador. E nessa vez eu fui eleito vereador com 4.000 votos, com o apoio do Santana. Passei a ter um deputado que eu não tinha, né? E ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição. Por qual partido? O PP continuava ou não? Já tinha mudado. Foi pelo PRP. PRP? O PRP. Inclusive, devo essa eleição ao Ciro. Porque, na época, o PRP ele era ligado ao Firmino. E aí o Valdemir Vigílio, junto com a Selene, que era vereadora do partido, foram atrás de não deixar eu me filiar no partido. E aí eles foram para Brasília pedir para me expulsar do partido, que o cara do partido já tinha me filiado. Então você ganhou nessa aí. Ganhei nessa aí. Aí o que é que aconteceu? Aí eu descobri que eles estavam para lá, liguei pro Ciro. Aí o Ciro disse: se preocupe não, que eu vou resolver. Aí ligou pro dono do partido, o presidente do partido, e aí o cara explicou pro cara, disse que eu era um candidato que ele queria que se elegesse, tal coisa. Aí o cara disse: não, eles estão aqui na minha frente. Já estão voltando pro Piauí. Aí voltou pro Piauí sem te tirar, sem te expulsar. E aí eu fui eleito pelo PRP. Aí, que história doida, hein? E aí tô aí agora trabalhando pelo 3º mandato. Veio uma história interessante nisso aí. É que depois que eu elegi o Santana pela 2ª vez, a Ana Paula resolveu lançar o Daniel para vereador. Mas até aí tudo bem. O problema é que toda vez que eu chegava na casa de uma liderança, ela já estava lá.
Porque ela conhecia todas as minhas lideranças que apoiavam o Santana. E essas lideranças te deixaram? Só 2. De quantas? De 200. Porque eu sou amigo dos meus líderes. Então você é fiel. Eu sou amigo. Eu não tenho líder E fiel. fiel. E eles são fiéis comigo. Mas atrapalhou, porque eu fiquei na campanha de defesa. Eu, na campanha de 2020, eu tive 3 linhas de ataque. A pandemia, mas isso foi para todo mundo. Mas Sim. eu respeitava a pandemia. Eu não fiz nenhuma reunião de volume. Minhas reuniões eram de 20 pessoas. Eu tinha medo de contaminar o povo. Minha mulher trabalhava na linha de frente do Covid dentro do hospital da polícia. Todo dia ela chegava em casa com a mão na cabeça que o povo estava morrendo. Então, eu não me sentia homem para Óbvio. fazer volume, como eu via nego fazer campanha louca, né? Então, eu me segurei, eu respeitei a pandemia. Eu tive a questão de o Firmino ter deixado o Lobão dentro do MDB, mas votando no Kleber. E aí eu tinha uma oposição dentro do próprio partido. Então era uma oposição direta. Essa eleição é a eleição que você vai mais... Entenda a pergunta. Mais livre, mais forte, mais focado? Essa eleição é uma eleição diferente, eu vou chegar nela. Aí eu não tive o deputado e tive a mulher do deputado buscando meus votos. Veja. Tinha dentro do meu partido, do MDB, um aliado do cara que eu era oposição. Então também pesava. E tinha a questão da pandemia. Então foi muita pressão. Quando foi na quinta-feira, véspera da eleição, como na próxima quinta-feira, o Firmino chamou o Lobão no gabinete, lá vice, e disse: você está empatado com o Joaquim, está aqui a pesquisa. O Zé Nito descolou um pouco de vocês dois, e o Jová foi embora. Mas deu certinho. Mas quando eu fui saber dessa pesquisa, era domingo, 11 horas da manhã. Aí não dava, né? Se eu tivesse essa informação na quinta-feira, essa informação privilegiada, tinha sido um sucesso. Tanto que não sei se você se lembra, que na apuração de 2020 teve um apagão. Que deu uma... Não Blackout. estavam alimentando. Deu um blackout. Até dar o blackout, eu vinha ganhando do Lobão. Tanto que o Lobão já tinha dado desespero por perda. Quando reabriu a votação, aí o Lobão passou para mim por 100 votos. Então, aí o Lobão ganhou. Show de bola. E eu fiquei na primeira suplência. Aí vem a história da suplência. O Pessoa... 100 votos. 100 votos. O Pessoa... Deve ter dado uma raiva. Não, Não. eu não tenho raiva não, sabe por quê? Joaquim. Ei, sabe por que não deu raiva? Quem teve raiva e trauma é a Wanda. A Wanda e as cascas de bala dela, as irmãs dela, as cajazeiras, ficaram revoltadas. Por quê? Porque elas são muito guerreiras. São muito guerreiras. A minha equipe dura é muito dura. Mas eu sou muito de Deus. E aí eu digo, rapaz, alguma coisa, algum propósito vai ter. Vai ter. Aí o Pessoa chamou o Zé Nito e eu assumi automaticamente. Logo no início ali, Logo né? não, automaticamente. E o Robert me ajudou muito. Ele, quando era emendas parlamentares minhas, ele dava prioridade. E foi por isso que eu fiz tanta obra 10 milhões. em obra. Porque eu tive essa pujança, essas amizades, como também o Rafael, como o próprio Wellington Dias, me ajudou muito. O Wellington me ajudou demais. O Rafael me ajudou demais. E aí eu fui somando. Eu tenho 55 mil metros de calçamento nessa cidade, cara. Eu vou colocando água para 500 famílias da zona rural. Não é brinquedo, não. É muita coisa. Muita coisa. Então, quando chegou na história do Jová, o Jová ia para ser deputado estadual e abriria a vaga para mim definitiva de vereador. Aí o Jová me chamou. Quinzinho, tu vai votar em mim, não vai? Eu digo, rapaz, não sei não. Não sei porque muita confusão aí, coisa e tal, papapá. E eu vi que não...
Aí o Vinícius começou a me cercar. Deputado Vinícius, né? Deputado Vinícius. Começou a me cercar através do diretor hoje do Hospital Infantil, o Ribamar. E ele começou a me cercar. Ele me cercou de um jeito que eu acho que ele tinha botado um GPS no meu carro. O doutor Vinícius. Doutor Vinícius. Que um dia eu tava tomando uma cerveja lá no Bar do Ari, em Altos, que o Bar do Ari tem uma cerveja gelada boa danada. E é flamenguista. E tira gosto bom. Não, ele não tem tiragosto. Lá, Não? o negócio dele é Só cachaça. cerveja. Só conversa, que é boa. E a resenha de Não futebol. vai me dizer que o Vinícius chegou lá, não. Eu tô na calçada, moço, sentado. Eu, o Carlinhos, Cabelli. Cabelli. O Cabelli, meu compadre. Ô, Cabelli. E aí chega o Vinícius. Eu digo, Carlinhos, tu passou o filme? Como é esse negócio aqui? Ele disse, não, sei não. Ele chegou aí. Aí ele... O baixinho é danado. Aí o baixinho veio pra cá, foi pra lá. E eu tinha um acordo, através do Hélio, de votar no Franzé. Mas tinha umas coisas do Franzé que não batia comigo. E eu sou muito sincero nas minhas coisas. É o meu jeito de ser mesmo. Aí na véspera de Natal eu disse, Franzé, eu não vou virar o ano contigo não, porque eu não vou votar em ti. Aí fiquei solto. Ele reagiu como? Ave Maria. Gostou muito não. Ele tem desses problemas, né? Ele... Aí fui pro Wellington. Aí o Wellington zangou comigo. Rapaz, você deu a palavra, não sei o que. Eu digo, governador, mas não tá batendo. Tem umas coisas que não batem que eu não vou falar, porque passou. Eu doido pra saber. Nós. Não, é segredo de Estado. O que acontece na farra, morre na farra. E aí, eu fui conversar com o governador de novo. Eu disse, governador, eu vou estar apoiando a dona Rejane. Eu sou muito grato ao senhor pelo que o senhor fez por mim, que o senhor fez pela Wanda. Quando o Firmino perseguiu a Wanda, o senhor levou a Wanda para o Estado, que a Wanda é enfermeira concursada do município, e ele levou ela para ser pelo Estado. Aí ele disse, e agora? Eu digo, não, vamos arrumar outra pessoa ligada ao senhor. Aí o Vinícius começou a me cercar. Aí um domingo eu disse, governador, eu estou indo na sua casa aí, conversar com o senhor. Ele disse, venha. Aí levei o Vinícius. Disse, olha, esse rapaz bem aqui. Ele disse, bom, boa escolha. Vamos trabalhar o Vinícius. Aí ele abençoou a união com o Vinícius. Nós fizemos uma puta de uma campanha pro Vinícius. Porque a campanha do Vinícius era meu tubo de ensaio dessa campanha bem aqui que você está vendo agora. Aí eu preparei uma campanha do Vinícius, coisa mais linda do mundo. Eu fiz na campanha do Vinícius, em menos de 30 dias, eu fiz 85 reuniões. Botei toda a minha equipe, toda a minha estrutura, todo o meu pessoal fazendo a campanha do Vinícius. E aí, Vinícius, o mais votado da federação em Teresina. Quase 12 mil votos. E o melhor, Todo dia na TV. o Vinícius, ele é parceiro. Aliás, meu irmãozinho Vinícius está passando uma série de situações agora. Espero que tudo, né, tudo evolua. Seja como Deus. Vinícius, Aquele sorrisão dele, né, abre. Vinícius deu outra dinâmica. E assim, Deus me colocou com o Vinícius. E eu fiz o que tinha de ser feito. E ele me prestigia muito. Me reconheceu. Reconheceu o meu grupo. Deu oportunidade ao meu grupo a estar do lado dele. E essa junção é o que está dando esse pull da campanha Joaquim do Arroz. Que será uma das... Eu ouso dizer que... Posso dizer que será uma das mais comentadas pós-eleição? Não sei. Não, Joaquim, falei. Não sei. Estamos trabalhando muito organizado. Porque o grupo do Vinícius é muito organizado. Então, a gente trabalha com muita organização.
O negão tá chorando também. E a organização é tudo, né? Bons coordenadores. Temos uma equipe boa de coordenação. Previsão de quantos votos nessa eleição? Mas esse negócio de previsão de voto é coisa complicada. Vamos pular isso. Deixa acontecer. Vai lá, aqui, só pra gente fechar, que eu tenho Bom, 2 perguntas para finalizar. Joaquim, você representa muito bem a Zona Norte, principalmente a região da Grande Santa Maria da Codipe, com uma população aí que ultrapassa a marca de 100 mil habitantes. É uma cidade, né? Região. Uma cidade. As pessoas hoje falam muito da Ponte do Mocambinho e também da Ponte Mariano Castelo Branco, que foi construída em 100 dias. E a terceira ponte hoje é um sonho pelo crescimento vertical que aquela região vem tendo. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão na Câmara Municipal? Olha, aquilo ali é um absurdo. Aquela obra parada é um absurdo. Uma obra com caixa, uma obra com recurso, ela quando para porque houve incompetência. A Zona Norte de Teresina, ela pega uma... É interessante, não é a Zona Norte, não. É a Norte e a Sul. Pegaram 2 gestões altamente incompetentes. Quais gestões? Os diretores de SAAD. A Zona Norte, a ponte que o Kilson fala, ela tem recurso locado. Quem eram os gestores? Foi o Daniel que começou lá, né? E depois veio para eu nem Bandeira, eu acho que é Bandeira, eu não sei nem o nome do cara, para você ver como é a história. Então, totalmente incompetente. Porque aquilo ali é recurso federal, dinheiro na conta, dinheiro carimbado, com orçamento. Então, o que faltou foi gestão. E tiro, de certa forma, a responsabilidade da outra pessoa. Porque quando o cara coloca um gestor, quando coloca um gerente, coloca um diretor, é porque ele está apostando no cara. Está apostando no cara. E a Zona Sul é do mesmo jeito. Aquela Estrada da Alegria é uma piada, para não dizer uma tristeza. Quem era lá o gestor? Lá foi Jeová e depois o Juca. A Zona Sul está totalmente destruída. O Juca rompeu mesmo com o Jeová? Eu não sei, cada qual com o seu quadrado. Oh, meu Deus do céu. Então, o que eu digo é assim, por exemplo, vamos para a Zona Sul. O doutor Pessoa pegou 2 filhos da Zona Sul, lá do Santo Antônio, e deu oportunidade para os caras ser o gestor da comunidade dele. Será que o doutor Pessoa não foi honesto? Foi honesto. Agora, será que foram honestos com o doutor Pessoa? Veio a pergunta. Mas ele deu oportunidade. Ele pegar um filho da terra e dizer, ó, cuida da tua terra, é um negócio massa. Me entregasse a Zona Sul, dentro dentro da história da Zona Sul, do bairro de Santo Antônio, tirando os asfaltos que o Juca jogou lá, nada foi feito. Para não dizer que nada foi feito, a única obra que você tira uma foto e vê é um ginásio coberto na Praça da Sagrada Família, que envolve em torno de 6 comunidades, que o vereador Joaquim do Arroz fez um ginásio coberto. Ah, não foi ele, não? Não, Joaquim do Arroz, papai emenda do Joaquim do Arroz, junto com a Semel. Dentro dos 10 milhões. Dentro dos 10 milhões. Lá foi 700 mil reais. Tem Lá, quantos campos de futebol? eu tenho em torno de 10. Eu tenho um estádio de futebol. Feito para a comunidade como vereador de Teresina. Sim, um estádio de futebol. O primeiro estádio de futebol da Zona Norte de Teresina, quem levou foi o vereador Joaquim do Arroz para Santa Maria da Codipe, dentro da comunidade da Dilma Rousseff. É um estádio bonito. Estádio bonito, 4 lances de arquibancada, gramado, sistema de irrigação embutido, onde os pinozinhos velhos ficam tudo enfiado na grama, quando você liga ele sopra para cima, igual da sua casa. Mas jardim, coisa né? de primeiro mundo. Poço tubular, iluminação de LED, vestiário todo no granito, banheiros masculino e feminino, banheiro PCD. Ou é o Barcelona, né?
Tá quase, viu? Iluminação de LED. E outra, ainda fiz uma praça na frente do estádio para a comunidade. Aí você tem uma praça de acolhimento de frente com o estádio. E lá era pedra de jacaré. Conseguimos trocar as pedras de jacaré por calçamento. Então, uma comunidade que era ponto de droga, hoje é uma comunidade iluminada, com uma praça, que se você chegar lá no domingo, a comunidade está fazendo um churrasquinho na praça, que ele atravessa a rua, bota a churrasqueirazinha dele, toma a cervejinha dele embaixo de uma sombra. E te dá orgulho isso? Me dá emoção. E a política é missão. A política é transformação. Quando a gente consegue, através da política, porque eu tenho orgulho de ser político, eu tenho amor ao que faço. Quando a gente consegue convencer 6 vereadores a colocar a subvenção dele para o Instituto Pressa, para a gente fazer alimentação para o povo que não tem o que comer todo dia. A gente abastece diariamente de 100 a 110 pessoas na Ilhotas que não tem o que comer. Esse instituto é muito bacana, né? A atitude é muito legal. Que não tem o que comer. São quantas pessoas todo dia? 100 a 110. Mas de qualquer jeito? Não, a gente tem um serviço social, nós temos 2 assistentes sociais lá dentro, que faz primeiro o levantamento social. E você sabe o que me chamou a atenção? É que o triste desse serviço, o triste desse apurado, é que 70% são idosos, pessoas da terceira idade que são abandonados pela família. A gente lá praticamente não tem morador de rua, não. Que teoricamente os filhos cuidariam. Teoricamente. Nós praticamente não temos morador. Se morador de rua lá, se aparecer 2 ou 3, porque morador de rua, ele não quer estar ali pela Ilhotas, não. Ele quer estar lá no centro da cidade. E a comida é boa? Nós temos uma nutricionista. Nós temos uma nutricionista e temos 3 ex-alunas do nosso curso de capacitação de culinária regional. Então, Comida balanceada. Né? Acima de 100 pessoas todo dia come lá. Todo dia. 11h30 da manhã. Outra, nós conseguimos, através da política, construir a melhor cozinha comunitária dita pelo Ministério da Ação Social de Teresina e do Piauí, que é a nossa cozinha comunitária do Pressa. Então, através da política, com uma cozinha dessa, a gente já vai capacitando 740 mulheres. Olha Muito aí. bom. Então, não é de graça que a gente está chegando onde está chegando. Trabalho. Muito trabalho. Ontem, nós começamos a colocar água na comunidade Nova Olinda, no Rodonel ali, na zona sudeste. É uma comunidade de 70 anos, que uma moradora de 33 anos de idade disse: eu nunca vi uma água dentro da minha casa. Até hoje eu carrego água no balde, na cabeça, em pleno século XXI. E ontem a gente começou a interligar a água dessas comunidades, 38 famílias. Então isso empolga a gente. Transforma a vida da Quantos gente. votos você vai ter? Não vai responder. Eu tenho que fechar mesmo, tenho que encerrar, mas eu tenho algumas perguntas do porquê pra gente encerrar, Kilson. Sim, vamos lá. Vamos lá. Essas Tiro ao alvo. eu te peço que tu seja um pouco mais objetivo para responder pontualmente sobre isso. Doutor Pessoa foi um bom, um médio ou um péssimo prefeito para Teresina e se ele foi traído? E por quê? Doutor Pessoa, ele foi um mau prefeito. Ele acreditou no que ele não podia acreditar, que era em fofoqueiro. Os assessores, a sua base, ela tem que ser muito sólida. E quando você ouve qualquer coisa e emprenha pelos ouvidos, você só faz besteira. Então, doutor Pessoa, não estou dizendo que o doutor Pessoa teve maldade. Mas de boa vontade, meu pai dizia que o inferno está cheio de gente. O doutor Pessoa, eu vou voltar insistindo no doutor Pessoa. O doutor Pessoa, ele foi um bom prefeito para os vereadores? Há quem diga que ele foi o melhor prefeito para os vereadores. Doutor Pessoa, como ele veio da casa, como ele foi vereador, ele foi vereador na mão do Firmino.
Então, ele sofreu muito como vereador. E quando ele entrou para a prefeitura, ele tinha um olhar de Câmara. Então, ele foi muito digno com a Câmara em termos de fazer o que era para ser feito. Ele não fez nenhum favor. Foi honrar as emendas parlamentares. Se os vereadores não souberam destinar as emendas parlamentares com a verdade que a comunidade precisa, o problema é deles. Porque essa semana, quando eu mostrei para Santa Maria da Codipe que eu tinha colocado 5.250.000 reais em obras Na gestão dele. da gestão dele, do Rafael e do Wellington, Somatório, da né? somatória. Aí teve um vereador que é filho da terra e Quem é mesmo? é o menino, o Ismael. Certo. Chegou e disse que não fez dentro da Santa Maria porque o pessoa perseguiu ele. Política é o poder de articulação. Você vai ter mais voto que o Ismael lá dentro? Não sei, cara. Não, peraí. Peraí. Não sei. Joaquim, fala. Eu acho, Joaquim! olha, eu acho que uma eleição, uma reeleição, é um julgamento. Entendi. Então um vamos julgamento. aguardar o que é que vai dar. Vamos aguardar o julgamento vamos da lá. comunidade. Vamos dar sequência para a gente encerrar aqui. Essa, eu acho que para fechar é muito importante. O porquê Teresina tem que escolher Fábio, o porquê que Teresina tem que escolher Silvio Mendes. Olha, a política ela é um conjunto, é um bolo, tá certo? Então o que é que eu vejo? Eu vejo um alinhamento político que já começa do próprio presidente da República, porque talvez você não saiba, mas o Jacinto Andrade voltou a fazer a novo investimento de Minha Casa Minha Vida. Já começamos as obras. Já estamos lá. Aí você tem um alinhamento de um governo como o do Rafael, que é um alinhamento de um cara que vem com competência, com trabalho, com visão lá no mundo. Meu filho acompanhou ele na China, o Joaquim Neto. Rapaz, ele disse, pai, o mundo desse gênio aí é outro. Ele está 1000 anos-luz, a gente não sabe nem como é que pega a fita do cara. Então você tem esse alinhamento com o Rafael. Então nós temos condições de ter um presidente, um governador e um prefeito no mesmo alinhamento político. Não estou dizendo que a democracia vai ser desrespeitada se o doutor Silvio for eleito prefeito. Eu acho que jamais o Lula vai deixar de atender Teresina, jamais o Rafael vai deixar de ser o governador da capital de Teresina, que ele é filho de Teresina, mas existe um alinhamento político. Acho que as estrelas também têm que andar mais ou menos alinhadas. Então, eu aposto nesse alinhamento político. Então, nós estamos, nosso partido, o PT, nós estamos trabalhando nessa esperança de fazer um alinhamento político do presidente Lula, do Rafael, do Fábio Novo e do vereador Joaquim do Arroz, que é um cara que tem muito trabalho feito por Teresina, imagine alinhado com esse exército, né? E por que não Silvio? Não estou dizendo por que não Silvio. Doutor Silvio é um cara que já foi gestor, já mostrou o trabalho dele, mas ele tem um desalinhamento político total em relação à nossa cidade. Bom, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Pô, não. Tá? Como é que você recebeu a segunda oportunidade de vida depois do acidente que você sofreu agora em fevereiro de 2024 e quase perdeu a oportunidade de continuar caminhando? O que você faz de melhor? Como é que foi aquele dia? Foi um dia muito bonito na minha vida. Eu nunca senti tanto Deus do meu lado. Você foi sair de um carro? Escorreguei numa calçada molhada de piso de cerâmica. O cara colocou uma cerâmica na padaria, achou bonito, botou na calçada. Chovia, eu de chinelo. Inclusive, Na tua terra natal? Não, foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio? Não foi? Eu achava que tinha sido em Recife. Foi não, foi em Angra dos Reis. E foi minha sorte. Foi minha sorte. Porque eu Jurava que tinha sido em Recife. não, foi no Rio de Janeiro.
Nós passamos um dia em Angra, um casal amigo, eu e a Wanda. Aí no outro dia chovia muito. Aí Deus me deu o primeiro sinal. Eu estava de chinelo de dedo. E Deus chovendo, eu disse: "Ei, hoje não é dia de andar de chinelo, é dia de botar um tênis." E como chovia, ficar em praia assim, com chuva não tinha graça. Eu disse: "Rapaz, vamos embora." Não era um hotel que nós estávamos hospedados, era um apart-hotel, não tinha café da manhã. Eu digo: "Não, a gente vai pegar o café da manhã e vamos pegar na estrada." Tomei meus remédios, a insulina, e pegamos a estrada. Demorou, eu não conseguia encontrar nenhum lugar. E como eu sou bariátrico, a fome começou a me agoniar o juízo. Quem é bariátrico geralmente começa a passar. Eu sou bariátrico. É. Se não se alimentar, se fica tonto, treme muito. Começa a mexer o juízo da gente. Você sabe disso. Então, aí eu olhei meus pés dentro do chinelo. Mas eu olhei pro meu parceiro, ele também estava de chinelo. Eu disse: não sou eu que vou atrapalhar a viagem para abrir mala chovendo, para botar um tênis. Bora assim mesmo. Mas Deus me deu o sinal. Eu foi que não entendi. Não, eu passei por cima do sinal dele. Aí passou por cima do sinal dele, já viu. Quando chegamos, que vimos a padaria, aí eu disse: olha, uma padaria, vamos dar uma volta para gente estacionar na frente da padaria. Aí o borracheiro, que era do lado da padaria, pegou um pneu e botou na frente da borracharia para não liberar para gente estacionar. Aí o meu parceiro, para estacionar o carro, ele estacionou muito imprensado. Aí com isso ele colou a longarina do carro na calçada. E aí quando eu fui sair, eu já saí com os pés atrepados na calçada. Quando eu me levantei, que eu peguei para sair de dentro do carro, aí que eu vi e a loucura da bariátrica, eu não raciocinei. Quando eu vim raciocinar, eu já estava em cima de uma calçada molhada e de uma cerâmica lisa. E de chinelo. Só foi o ponto. Aí sobrei e caí trancado. Tu caiu sentadão mesmo. Sentadão mesmo. Puf. Na hora tu sentiu o quê? Não. Eu caí trancado. Eu tranquei. Aí aí queriam me socorrer. Aí eu disse: não aceito. Deixa eu quieto. E aí, a minha sorte está em Angra dos Reis. Veja como Deus é maravilhoso. Com 5 minutos, chegou o resgate. Você não sentia nada? Nada. Os pés? Nada. Sério? Sério. Trancou tudo. Você não conseguia mexer? Não, eu não tentava. Aí chegou um resgate. O corpo bombeiro. Os caras Rápido. rápido, organizado. A enfermeira, a sargenta, a enfermeira, a coisa mais linda do mundo. Até hoje eu me lembro dos olhos dela. Olha o que ele tá lembrando. E aí, eita, a Wanda tava do lado. Me lasquei. Vai. E aí, fomos bem resgatados e fomos levados para um hospital dentro da usina nuclear. Um hospital preparado para a catástrofe. Então, meu atendimento foi o top. É por isso que eu estou dizendo que... Público. Não era misto. Aí o próprio bombeiro chegou para mim e disse: rapaz, aí tem uma história desse bombeiro que eu tenho que contar, cara. Vambora. Vou contar. Porque é onde está toda a história. Quando eu entrei na ambulância, eu comecei a budejar. Você é um irresponsável. Como é que você, Joaquim, numa chuva, vai de chinelo? Contigo mesmo. Comigo mesmo, mas budejando alto e o sargento ouvindo. Aí daqui a pouco ele disse: o senhor está errado. Isso aqui é Deus. Deus parou o senhor bem aqui. Porque o senhor ia nessa estrada, a estrada muito perigosa. Antes de ontem teve uma quebra de barreira que matou 2 pessoas. O senhor ia com um casal e uma criança. E talvez essa criança não ia resistir uma pancada. Então Deus lhe usou para o senhor parar bem aqui e fazer esse freio de arrumação.
Aí eu calei. Precisava do freio? Foi o freio de arrumação que Joaquim precisava, não só no dia da chuva, Na vida. da vida. Então, me levou para a cama, passei 60 dias numa cama, e esse foi 60 dias de organizar todo esse trabalho que você está vendo hoje. Mas deixa eu te perguntar, tu tinha medo, quando você ficou na cama, você tinha medo de deixar de andar? Não, porque quando foi à medida, no próprio hospital, que foi desinflamando e tal, que a gente foi fazendo a questão do colete, a coisa foi relaxando. Melhorando, né? Foi relaxando. E interessante, né? Que na hora a gente pensa que não teve nada. Mas de fato o quê? Que eu quebrei a L1. É um milagre, viu, amigo? Quebrei a L1. Quando o Uma queda o numa padaria. ortopedista... Olha a loucura aqui, isso. Loucura grande, hein? O ortopedista era da onde? De Alagoas, lá de Porto Calvo. Quando ele descobriu que eu era pernambucano, eu nunca disse lá que eu era vereador. Porque eu não gosto dessa nomenclatura, não cabe. O vereador é na Câmara, é na comunidade, mas Sim, sim. essas coisas não me cabem. E aí, isso aí eu aprendi com meu pai, que meu pai era juiz, era desembargador, mas ele gostava mesmo de tocar piano. Então só sabia que ele era desembargador juiz, que era amigo dele. E não, ele estava num barzinho, numa coisa, tocando piano. E aí, o cara disse, pernambucano, eu digo, comedor de bolo de rolo. Eu digo, rapaz, não fala em bolo de rolo não, porque eu lembro da minha avó, eu tenho um trauma de bolo de rolo. Ele disse, por quê? Eu digo, porque minha avó, quando ia me dar um pedaço de bolo de rolo, ela me dava tão fininho, que eu tinha raiva. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho que me descontrair um pouco, porque senão a emoção Tô ligado. trava. Mas, vamos lá. Então, o que é que eu quero dizer? É que foi a queda do levante. Foi aquela queda que te fez transformar muita coisa e o ajuste de caminhão. O ajuste de caminhão. Sabe como é que funciona o ajuste de caminhão, né? O freio de caminhão. É. Tá tudo desorganizado atrás, o cara dá um freio. Quem tiver que se imprensar, se imprensa. Quem tiver que ajustar. Se ajusta. E é bem por aí. E agora, assim, como você disse que os últimos serão os primeiros, eu agradeço a você por ter sido o último. Se isso tem sido o último. Mas eu primeiro quero agradecer ao Kilson que sempre está comigo aqui, meu irmãozão, a você, uma história de vida linda. Eu adoro aprender. Aqui aprendi muito hoje. Muito mesmo. Sobre história de vida, sobre empreendedorismo, sobre lutas importantes. E eu vou terminar pela primeira vez um podcast diferente de todos os outros, Kilson. Com certeza. O que é que você falaria se tivesse no espelho pro Joaquim, daquele menino que o pai disse que eu não quero político, eu quero... Se você pudesse olhar para ele, tem uma frase que diz, se eu pudesse olhar 25 anos atrás, eu falaria o que para aquele menino? Meu pai tem duas situações. Lá vai ele aumentar o tempo. Você Interessante. falaria o quê? É rápido porque está dentro do teu contexto, do teu podcast. Da pergunta. Tem a questão da política que eu falei. Aham. Mas eu digo sobre sentimento de ser humano, de evolução como humano. O que é que você falaria para aquele menino? Rapaz, se meu pai fosse vivo, ou se meu pai, onde ele estiver, a palavra que eu dei para ele no leito de morte dele, Qual foi? ele me perguntou, Joaquim, você vai ser político? Você ainda vai ser político? Eu não ia mentir para um juiz. E nem para um pai. Nem para um pai. Eu disse, você. Mas eu vou ser um homem que vou honrar seu nome e você vai ter orgulho de ter um filho político. Ele tá com orgulho hoje? Tá? É isso aí. E a outra
Foi num dia que ele chegou em Teresina, que ele gostava de vir pra cá, tocar com o Anderson Nobre, que é um grande músico. Ah, e aprendeu a gostar de jogar? Ele gostava. Depois que ele conheceu o Anderson, aí virou parceiro de música. Um dia que ele chegou lá pela primeira vez no galpão, lá na indústria, aí olhou assim pra indústria. Aí ficou olhando pra cima. Ele não Aí, tinha visto ainda. Nunca tinha visto. Ele não sabia O tamanho, o né? volume da coisa. Aí ele me perguntou, quanto é que nós estamos devendo? A preocupação do pai. Pai é assim, né? É. E eu digo, aqui nós não estamos devendo nada. Estamos Só a ganhando um Deus. pirão. Só a Deus. Irmão, obrigado, viu? Muito boa aula. Então, uma aula, né, Gilson? Com certeza, né? Chorou, até o negócio chorou, pô. Hein, Gilson? Tantas histórias, né? São tantas histórias, é verdade. Eu acho que a gente tem outras oportunidades de bater mais papo sobre isso. Em nome de Arroz Real, Arroz Real. Joaquim do Arroz. boa sorte nessa empreitada. Espero que você tenha o máximo de êxito. Eu gosto de lidar com e conversar e bater papo e trocar ideia, nós aqui, né? Sobre história de vida, né? Não no achismo. Sim. Eu aprendi na vida que cabelo branco... O meu velho me ensina isso, meu pai. Né? Ele fala, Você tem pai? tenho. Parabéns, cara. O seu Yelton, né? E a gente tem uma relação muito legal. Já foi um pouco mais conturbada, mas hoje está de boa. E ele fala que nada na vida substitui ao poder do cabelo branco. Eu perguntava, mas o que é o poder do cabelo branco? E ele fala, é de errar, é de acertar, é de conquistar e sofrer. É verdade. Só o cabelo branco te dá isso. Aí tem um detalhe. Sabe qual é? É que as pessoas, inclusive minha esposa, hoje ela Eu já até fiquei com medo. Tu tava sem aliança, que eu digo, já separou de novo. Não, é porque a da máquina de arroz eu tenho medo de usar aliança. Ah, tá bom, ok. Não, tudo bem. Ela pergunta assim pra mim, onde é que você tá buscando tanta paciência? Gente, Deus me colocou numa cama pra eu passar 60 dias aprendendo a ter paciência. E quem é ativo, né? Muito forte. Então, quer dizer, tô escolado, o homem me ensinou. Meu irmão, velho, boa sorte. Espero que dê tudo certo. Vai dar certo. Sem sombra de dúvidas. E Vá à luta. eu quero chamá-lo depois para um outro podcast pra gente falar sobre produtividade, né? Com certeza. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, né, principalmente sobre novos ciclos. A indústria do arroz mudou e a gente precisa entender sobre isso. Um dia eu venho... Só para falar sobre isso. Um dia eu venho aqui falar sobre a evolução do agronegócio no nosso estado. Para mim é estratosférico, isso é interessantíssimo. Entendeu? Eu vou contar do começo ao que chegou hoje. Quantos votos? Tchau. Tchau. Obrigado, Kilson. Valeu, Yeltsin. Tamo junto. Você vai Valeu. montar, como é o nome do arroz que você vai montar agora, seu? Arroz Kilson Real. Até a próxima, esse é o Yelcast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.